Só quero colocar aqui, né, que primeiro o Jones já começa fazendo ataques levianos, a insinuação de que não sou um playboy de classe média que entrou na política para aparecer. Primeiro da minha trajetória, a trajetória da minha família, né, tenho um avô que nasceu e morreu catador de latinha, outro avô caminhoneiro, também morto num latrocínio, uma das principais razões pelas quais eu tenho uma militância tão forte em relação à segurança pública no nosso país, né? Um pai que trabalhou durante 30 anos como metalúrgico, depois foi empreender, uma mãe que trabalhou a vida inteira como garçonete, como faxineira, como massoterapeuta, como dona de casa, então eu não tive toda essa infância e essa vida privilegiada que o Jones Manoel sempre quer colocar. Primeiro, é engraçado como, infelizmente, as esquerdas brasileiras adoram essa falácia de colocar que apenas os esquerdistas sofrem e vêm de origem pobre e todos aqueles de direita são ricos, têm origem rica, têm berço de ouro e por isso estão defendendo seus interesses próprios. Muito pelo contrário, né? Eu tive a oportunidade de estudar que meus pais, que meus avós nunca tiveram, né? Graças ao trabalho, ao suor, ao esforço de cada um deles. Não há nada de playboy entrando para a política para aparecer. E outro ponto, falar que Glauber Braga, melhor deputado do Brasil, é uma piada. Eu até questionaria, você conhece os números de Glauber Braga em relação a relatorias de projeto de lei, em relação a projetos aprovados, em relação a projetos barrados? Os números deles são absolutamente nulos, e mesmo dentro da própria esquerda, quando você compara nos rankings de esquerda, né, como o Congresso em Foco, por exemplo, que sempre premia a bancada do PSOL, Glauber Braga sempre fica na lanterninha com uma produtividade absolutamente nula, né, em relação a isso. E no outro ponto também colocar que temos capitalismo há 120 anos, né, ignorando completamente diferentes modelos que você tem de capitalismo em diferentes países, em diferentes modelos institucionais, e ignorando também o fato de que, mesmo com modelos diferentes, né, o capitalismo nos últimos 120 anos foi capaz, e aí você pode pesquisar, ou mesmo alguém colocar nas minhas redes sociais agora, ver que em 120 anos você aumentou a riqueza geral, diminuiu o piso de pobreza e aumentou as oportunidades, inclusive a mobilidade social em países da OCDE aumentou nesse período. Pronto. Agora vamos para o primeiro bloco, então, de 3 perguntas para cada debatedor. Foi sorteado. Jones faz a primeira pergunta de 3 aí para Kim. Perfeito. Primeiro, eu dizer assim, que eu não disse que o deputado era playboy, ele se doeu. O movimento dele, o MBL, é basicamente um movimento de playboy. Esses movimentos que surgiram no contexto ali do impeachment contra a presidenta Dilma são fundamentalmente movimentos de classe média, isso está provado. E assim, nenhum problema em si a pessoa ser de classe média. Tem muita gente que é de classe média e que é comunista, que defende a luta da classe trabalhadora, porque pessoas de classe média também são assalariadas. Mas o deputado se doeu e defendeu o Arthur Lira, né? Porque o ataque a Glauber é fundamentalmente isso, é defender o Arthur Lira, que é ele que está perseguindo o Glauber. Por falar em atuação parlamentar, minha primeira pergunta é bem objetiva. Veja, a Vale do Rio Doce, que era a empresa mais importante de mineração do Brasil e da América Latina, foi privatizada numa operação criminosa durante o governo FHC. Uma privatização que foi ilegal e que a Vale do Rio Doce foi vendida para iniciativa privada por apenas 25% do seu valor total, né? O STF, infelizmente, sancionou essa privatização ilegal. Em seguida, a Vale do Rio Doce teve participação direta e o próprio ramo da mineração em várias tragédias no Brasil, né? A tragédia de Mariana, em 2015, e a maior de todas, a tragédia de Brumadinho. Os números registram, à época, que só em Brumadinho morreram 276 pessoas. Esse número é só as vítimas diretas, né? Não pega as pessoas que morreram depois por doença, por depressão, que ficaram com sequelas múltiplas. Em 2019, Vilela, como resultado direto da tragédia de Brumadinho, foi apresentado um projeto de lei que criminalizava o rompimento de barragens por negligência. Ou seja, o controlador da empresa não cumpriu as normas de segurança, a barragem rompeu e causou desastre ambiental e humano, ele vai ser criminalizado, aumenta as penas ambientais, multas ambientais para a empresa, é a pena para o controlador, né? Foi um caso raro no Congresso, em que 367 deputados votaram a favor disso. Só 67 deputados votaram contra. Aliás, desculpa, 62 deputados. Kim Kataguiri votou contra o PL 2788 de 2019, que criminalizava o rompimento de barragens por negligência. Veja, em Brumadinho, cidade destruída, 272 pessoas morreram no imediato, prejuízos
bilionários para as pessoas, para as pequenas e médias empresas e tal. A imensa maioria do Congresso votou a favor desse projeto, entendendo a importância frente àquela tragédia, mas só 62 deputados votaram contra. Kim Kataguiri foi um deles. E aí, deputado, você diz que é contra a impunidade, você diz que é contra a criminalidade, porque você foi um dos poucos deputados que votou a favor de não punir empresário mafioso que destrói a vida de milhares de pessoas. Lembrando que é até 3 minutos para pergunta e 5 minutos para resposta. Vamos lá, Kim. Vamos lá. Primeiro, uma falácia de dizer que atacar o Glauber Braga é defender o Arthur Lira. Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? A atuação parlamentar do Glauber Braga, ele agrediu uma pessoa dentro do próprio parlamento, não tem absolutamente nada a ver com eu fazer nenhuma defesa de nenhuma prática e de nenhum esquema de Arthur Lira. Então, assim, uma falácia pura e simples e aberta, escancarada para todo mundo que quiser ver. O outro ponto também em relação a, olha... É sempre esse velho discurso de que a empresa estatal foi vendida a preço de banana, foi vendida a 25% do seu valor total. Ora, engraçado que nenhuma dessas pessoas que falam isso compraram as ações a preço de banana naquela época para ficar rico. Porque se você sabe que a empresa está sendo vendida por um valor muito abaixo daquele valor de mercado, é muito simples você ir lá e adquirir as ações e você participar daquela empresa e você ganhar e ter lucros com isso. Nunca ninguém faz isso porque sabe exatamente que não se calcula o valor total da empresa sem você considerar todos os passivos que ela responde, sem considerar todas as dívidas às quais ela responde. Em relação ao PL 2788, uma explicação muito simples e muito técnica na realidade. Você precisa separar, e esse projeto não separava, o que é uma barragem de rejeitos, o que é uma barragem de mineração, para uma barragem de infraestrutura de hidrelétrica. Eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental. Esse projeto, sim, instituía a pena muito dura para qualquer desastre ambiental causado por negligência, por omissão, por imperícia, em caso de barragens de rejeitos, porque a barragem de rejeitos é um passivo, é um prejuízo que aquela empresa precisa arcar e que precisa ter uma atuação do Estado para fiscalizar e garantir a manutenção daquela barragem, diferente de uma barragem de hidrelétrica que é um passivo. O próprio negócio da hidrelétrica depende daquela barragem, se aquela barragem não funcionar, aquele negócio vai dar prejuízo, então são tratamentos distintos para situações distintas. E aí, eu perguntaria para você, se você acha razoável, depois de você fazer o EIA, de você fazer o RIMA, de um estudo de licenciamento ambiental, você destinar 10% de compensação ambiental e parte de 10% dessa compensação ambiental ser utilizada com a justificativa de você proteger o meio ambiente para construir estádio de futebol e para reformar a Câmara de Vereadores. É óbvio que este instrumento, que é um dos principais instrumentos de defesa do meio ambiente da legislação brasileira, está sendo utilizado para achacar empresários por interesses políticos e isso não se reverte em proteção ambiental. Então, eu quero fazer perguntas também objetivas para você. O que você acha de, depois de se fazer o EIA-RIMA, você ter a conversão de 10% em compensação ambiental e mais de 8% desse dinheiro não ser destinado efetivamente para compensar os danos e os impactos ambientais causados por esta obra de infraestrutura? 3 minutos para réplica, Jones. Vocês viram que o deputado não respondeu a pergunta. Veja, o deputado votou contra criminalizar rompimento de barragens por negligência, ou seja, não cuidar de todos os aspectos de segurança, né, que tem que haver para a barragem não romper, aumentava as multas ambientais para as empresas e a pena para os controladores das empresas. Tá subindo agora para as minhas redes sociais matérias mostrando que o rompimento em Brumadinho, em Mariana, foi devido à negligência, à falta de investimento em prevenção, em segurança na atividade profissional. Se o deputado discorda do projeto, ele poderia, por exemplo, apresentar uma emenda. Ele poderia debater com sua bancada ou com seus pares para fazer mudanças no projeto e torná-lo melhor, mais eficiente. Todo deputado pode ir lá fazer uma proposta de emenda, recolhe as assinaturas e tal. O deputado, ele votou para proteger os empresários, tanto é assim que ele acabou de falar que os empresários são achacados, então os empresários são vítimas. 270 pessoas, mais de 270 pessoas foram mortas em Brumadinho, e o deputado está com pena de empresário. Ele acabou de falar, ele está com pena de empresário. Deputado, fale para o pessoal, para a população de Minas Gerais. A vítima é o empresário, ou são as pessoas que perderam tudo nessas duas tragédias? Pode ir? Aí é outra pergunta? Porque não é 2 minutos. Tá no banco do tempo. Eu fiquei com um minuto e meio. Então manda bala.
Não, mas aí agora são os 2 minutos de tréplica? Não, vocês colocaram aqui só a réplica, não colocaram tréplica, então eu não sei, Jones. Ele Não, poderia- esgota o tempo. Tá bom. Ele tem 2 minutos e 20, né? Isso. E eu tenho 1 minuto e meio. Então vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez ele está sendo falacioso. Primeiro, eu não disse que a culpa é da vítima, eu não disse que os empresários são coitados no caso de Mariana e de Brumadinho. Eu disse que institucionalmente nós temos uma legislação que na compensação ambiental, em vez de nós compensarmos o meio ambiente com reflorestamento, em vez de a gente compensar o meio ambiente, né, em você fazer, por exemplo, corredores para evitar atropelamento de animais, você colocar a fiscalização da polícia ambiental para evitar escoamento de madeira ilegal, nós utilizamos esse dinheiro hoje para atender a interesses políticos escusos. Do licenciamento ambiental, nós gastamos muito mais, né, do que outros países desenvolvidos proporcionalmente nas obras, principalmente nas obras de infraestrutura ligadas a rodovias, a ferrovias, a hidrelétricas, e mesmo em mineração. Isso que eu coloquei em que há o achaque nos empresários. Em nenhum momento eu disse que era sobre Mariana e sobre Brumadinho. E você que não respondeu a minha pergunta. Se você acha razoável, no EIA-RIMA, depois do estudo, você gastar dos 10% que você gasta com compensação ambiental, né, 80% desse dinheiro não vai para o meio ambiente. Eu queria até perguntar se você sabe o que é um EIA-RIMA. Se você sabe o que é um processo de licenciamento ambiental, você sabe o que significa o EIA-RIMA? Você sabe o que significa o processo de licenciamento ambiental? Você sabe o que significa você relatar um projeto maior na Câmara dos Deputados que depois vai superar a legislação que foi aprovada anteriormente, porque o posterior prevalece sobre o anterior? Eu queria saber se você entende essas premissas básicas para saber se a gente consegue debater. Porque se você não sabe o que é um EIA-RIMA, como é que eu vou debater com você? O que é um EIA-RIMA, Jones Manuel? Gente, como vocês percebem, o deputado ele está fugindo do assunto. Ele está puxando um debate sobre licenciamento ambiental, que tem uma pergunta para fazer para você sobre isso, sobre uma votação sua, que é pró-desmatamento, mas a pergunta que eu fiz foi muito objetiva. Frente à tragédia de Mariana e Brumadinho, houve um consenso na Câmara dos Deputados de endurecer as regras para tentar evitar novos desastres futuros. Se apresentou um projeto de lei de criminalizar o rompimento de barragens por negligência, perfeito? Então, isso tangencia o tema do licenciamento ambiental e das regras ambientais, mas temos aqui um tema específico. Esse projeto foi aprovado, a imensa maioria da Câmara dos Deputados votou a favor, gente de direita, de centro, fascista, liberal, gente do Novo, do PSL da época do Bolsonaro, e só 62 deputados votaram contra para proteger os empresários da mineração e no caso específico a Vale. O deputado Kim Kataguiri foi um dos que votou contra para endurecer a regulação penal, endurecer as penas para empresários que de maneira negligente provocam rompimento de barragens. Ele não explicou até agora por que ele votou contra esse projeto. Até a maioria dos parceiros dele, deputados, votaram a favor. Então quem está fugindo do debate é você, e você precisa explicar, deputado, porque frente à maior tragédia da mineração da história brasileira, você foi um dos poucos deputados do país inteiro que votou contra e para defender os empresários da mineração. E o EIA-RIMA, nada? Acabou meu tempo. Ah, entendi. Então, Não deu já tempo de responder. Primeira pergunta aqui. Beleza.